A Samsung começou como uma pequena empresa criada em 1938 por Lee Byung-chul, um empresário de 28 anos. Na época, era apenas uma pequena empresa de caminhões, uma transportadora de grãos e outros alimentos, incluindo peixe, arroz e milho. A empresa foi inicialmente estabelecida na cidade sul-coreana de Daegu e se chamava Samsung Trading Company. Samsung significa, literalmente, 3 estrelas. O nome vem do conceito que o número 3 tem no país, que é grande, vasto e forte. Esses eram os ideais iniciais da empresa. O tempo passou e a empresa começou a crescer, se tornando uma das maiores no ramo de transporte de mercadoria, principalmente de tecido, algodão e açúcar. E Lee mudou a sede para a capital da Coreia do Sul, Seul. A empresa cresceu tanto que chegou a instalar suas próprias fábricas e moinhos. Mas até então a empresa estava bem longe de ser o que ela é hoje em dia. Até a logomarca era diferente. A princípio nem havia nenhuma, mas com o crescimento da empresa foi necessário criar uma espécie de bandeira com um círculo e 3 estrelas dentro. Com o passar dos anos, a logo foi se transformando, e somente em 93 que a empresa abandonou as 3 estrelas e adotou um estilo azul que nós conhecemos hoje. Mas muito antes disso, a Samsung enfrentou vários problemas. Em 1947, logo após ter se mudado para a capital, uma grande guerra estourou na Coreia, que forçou Lee a sair do país. Quando finalmente retornou, o país estava em tão grandes problemas que a empresa, que na época já era muito grande, foi quase tirada de suas mãos pelos bancos do país. Mas graças à grande variedade de produtos e à grande distribuição da empresa pelo país, ela ficou de pé. Foi somente em 1969 que surgiu a subdivisão da empresa chamada Samsung Electronics. E o primeiro produto vendido foi um televisor em preto e branco, que foi um grande sucesso. A partir disso, a Samsung começou a produzir vários aparelhos eletrodomésticos, como geladeiras, micro-ondas, máquinas de lavar, entre outros. Em 1987, infelizmente, faleceu o fundador Byung-chul Lee, e o seu filho, Lee Kun-hee, foi quem assumiu a presidência da empresa. Seguindo o legado de seu pai, Kun-hee foi quem alavancou a empresa para sair da Coreia e entrar de vez no mercado internacional. Em 1988, a Samsung entrou no mercado da telecomunicação, criando seu primeiro celular, depois de muito estudo dos celulares das marcas que iniciaram essa febre, a Motorola e a Nokia. A Samsung criou o celular SH-100, e esse foi apenas o primeiro de uma linha contínua. E finalmente, em 2009, a empresa iniciou a linha Galaxy, que tanto conhecemos hoje. Com o modelo Galaxy i7500, a partir de então, a família Galaxy só vem aumentando, com modelos Galaxy S, Galaxy J e Galaxy Note. Esses agora chamados smartphones eram incrivelmente potentes, não só fazendo a função de ligação, mas também servindo como um pequeno computador portátil. Tudo isso graças à energia fornecida por uma bateria que era composta por uma liga de lítio, com várias variações conforme o tempo. Então, em 2014, veio o primeiro relato para a empresa, o celular Samsung Galaxy S2 de uma garota de apenas 7 anos de idade explodiu enquanto estava no bolso dela quando ela brincava no jardim de sua casa. A explosão e eventual combustão espontânea do aparelho causou uma queimadura forte o suficiente para a menina ter que realizar um transplante de pele no local. A Samsung, na época, acatou em pagar as despesas médicas da garota e disse que ia investigar o problema. Depois disso, houveram vários relatos diferentes ao redor do mundo. Um Galaxy S3 na Alemanha e outro na Suíça explodiram. Um Galaxy Note 2, durante um voo na Índia, também explodiu. Um Galaxy S7 no Reino Unido. Um Galaxy Note 4 na China. E para quem acha que isso é só um problema da Samsung, temos um Xiaomi, um modelo Mi 4C na China, que também explodiu, e um Mi 4i na Índia. É claro, também tem iPhone explodindo, não podia ficar de fora da turminha. O modelo iPhone 6 Plus explodiu nos Estados Unidos e um iPhone 5 na Tailândia. Tivemos um Nexus 6P no Canadá e um BlackBerry Curve 9320 na Inglaterra, que também explodiram. Enfim, esses não foram os únicos. Houve muitos outros relatos de aparelhos que explodiram,
mas até então foram tratados como casos isolados e muitos foram alegados mau uso dos proprietários, o que fez com que causasse as explosões. Mas em 2016 houve a maior polêmica de todas, quando a Samsung lançou o Galaxy Note 7 em setembro daquele ano. O aparelho tinha tantas tecnologias de ponta disponíveis como resistência à água, display com curvatura lateral dupla, sistema de reconhecimento de íris, cor HDR e muitas outras coisas incríveis. Isso até ocasionou alguns problemas de demanda e estoque, pois as pessoas fizeram tantos pedidos que o estoque de aparelhos não comportou a quantidade de clientes, quebrando até recordes de pré-compra na Coreia do Sul. Haviam muitas qualidades, mas os defeitos não demoraram a aparecer. O celular foi lançado oficialmente no mundo em 19 de agosto e em 2 de setembro a Samsung suspendeu as vendas do aparelho e fez um recall de alguns aparelhos, pois em apenas 2 semanas já havia 35 relatos de aparelhos explodindo. Segundo a própria empresa, a causa disso foi que uma filial da Samsung, responsável pela fabricação das baterias, fez um erro de produção e produziu baterias muito grandes, maiores do que o smartphone podia comportar. E tal qual alguém que enfia as roupas na mala de qualquer jeito e para fechar dá aquele empurrão bonito e força a mala a fechar, os smartphones foram forçados a receber as baterias super grandes, que acabou resultando em que os eletrodos negativos fossem dobrados no canto superior do aparelho, entrando em contato com os eletrodos positivos, causando um curto-circuito, o que fez com que houvessem danos nas baterias e eventualmente explosões. A empresa fez o recall dos modelos cujas baterias foram feitas pela subsidiária Samsung SDI. Os aparelhos foram recebidos e, segundo a empresa, foram recondicionados e novamente distribuídos, mas isso não resolveu o problema. Na realidade, aparentemente piorou tudo. Essa demanda por uma solução rápida de uma subsidiária diferente causou um grande desgaste na produção e houveram muitos erros na hora de produzir as novas baterias. As rebarbas do eletrodo positivo penetraram o separador, que era um isolante, que ajudava os eletrodos positivos e negativos a se encontrarem no rolo de gel. Isso fez com que a guia positiva da bateria entrasse em contato com o eletrodo negativo e criasse um curto-circuito na placa. E ainda outros erros básicos, como não aplicar o separador entre o eletrodo negativo e positivo, fizeram que houvessem várias explosões. Então, houve um segundo recall por conta disso. A produção do aparelho foi totalmente descontinuada e os aparelhos que não foram devolvidos à empresa receberam uma atualização de desligamento total. Isso tudo fez com que a empresa tivesse uma perda de aproximadamente 16 bilhões de dólares em apenas um mês de existência do aparelho. Após toda essa farofa, a Samsung se desculpou oficialmente e houve até um evento que aconteceu na China que houve um ato de pedido de desculpas de 23 executivos da Samsung que subiram ao palco e se ajoelharam. Disseram que foi não só para se desculpar, mas para agradecer aos comerciantes locais que, apesar de todo o transtorno, permaneceram fiéis à empresa. O diretor da divisão Mobile Global da Samsung, DJ Ko, disse à empresa: "Hoje, mais do que nunca, estamos comprometidos a ganhar a confiança dos nossos consumidores por meio da inovação. Esperamos que esse caso sirva como oportunidade para aumentar a segurança das baterias de íons de lítio para toda a indústria." Após todo o incidente, a Samsung criou um método de produção de baterias, o que ela chamou de checagem de segurança de baterias de 8 pontos, que envolve colocar as baterias a testes extremos, começando por um teste de durabilidade que testa casos de sobrecarga, perfurações com agulhas e teste de estresses em altas temperaturas, seguido por uma inspeção visual da bateria em comparação com um padrão estabelecido, um teste de raio-x para detectar anormalidades no interior da bateria. Então as baterias passam por um teste em grande escala de carga e descarga. Depois vem um teste de composto orgânico volátil total, para ter certeza de que não há vazamentos da bateria, e após isso a bateria é desmontada totalmente para avaliar a qualidade, incluindo os isoladores e as capas protetoras. Então é realizado um teste de uso acelerado, simulando vários cenários de consumo, e por fim é realizado um teste de voltagem delta em circuito aberto, que é um teste de diferença de tensão
em todo o processo de fabricação da bateria, para ver se existem diferenças no início e no fim do processo. Com isso, a Samsung criou um modelo a ser seguido de produção de baterias para evitar qualquer explosão causada por erros de fabricação.